Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, meus amados, mais uma vez estamos aqui nesse encontro maravilhoso, é um encontro para a gente viajar, para que a gente possa percorrer um pouco mais da nossa Rota 66 espiritual, a Bíblia Sagrada. Que coisa maravilhosa, tem sido viagens maravilhosas de muito aprendizado. E hoje, para percorrer um trecho dessa rota, eu convidei um cara que é um guerreiro, um verdadeiro guerreiro. Ele, juntamente com o Bispo Fabiano, tem feito um trabalho maravilhoso, né, no norte do país e também na Venezuela. Eu quero dar as boas-vindas para falar hoje sobre 1 Tessalonicenses ao Bispo Rodrigo Gutierrez. Deus abençoe, seja bem-vindo, Bispo. Obrigado, Bispão. Eu estou feliz de estar aqui. Eu lembrei de quando que nós tivemos nosso primeiro encontro, foi também no norte, só que lá em Porto Velho, junto com o Wilton, lembra do Wilton? Que Sabe bênção. o que marcou a minha cabeça aquela vez lá? Não foi a palavra, não. Foi porque assim, eu gosto de música, Sim. E o senhor é músico, e eu toco meu violão esquerdo, eu sou canhoteiro. Uau. Aí o senhor pediu meu violão. Aí eu falei, não, bispo, ele é para a esquerda. Você falou, não, eu toco dos dois lados. Eu falei, não, aí tá de sacanagem. Que coisa. E tocou pau no louvor com meu Meu Deus, que coisa. Ô, Rodrigo, que coisa. Então a nossa história já cruzou antes. Que bênção, maravilhosa. Muito bom. Mas, cara, que bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês têm feito um grande trabalho. Tem inspirado a gente daqui. A gente olha e fica inspirado pelo trabalho que vocês têm feito aí, né? Tanto o Bispo Fabiano, que é o homem que faz chover, que eu falo para ele, né? E quanto vocês que têm uma força, eu acho que muito parecida, eu vejo de longe isso, mas eu vejo uma força muito parecida nessa bravura, nesse desejo de alcançar e não apenas o desejo, né? Mas o fazer, né? Então, parabéns para você, para a Bispa Gislaine e toda a equipe que trabalha com vocês aí, inclusive lá na Venezuela, o Marcelo, né? Enfim, né? Obrigado, Bispão. Eu estou feliz de... A hora que o senhor me deu esse livro de Tessalonicenses, houve uma identificação da história da igreja com a história daquilo que nós estamos construindo aqui. Então, para mim, foi gostoso, prazeroso demais estar estudando para a gente compartilhar um pouco desse livro. Vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Pronto. Bora lá, bora lá. Bom, então, de imediato, deixa eu perguntar, é a pergunta de sempre, é a pergunta prática que a gente faz mesmo, né? Quem que foi que escreveu essa carta? E para quem que foi? Talvez falar para quem que foi já está no nome do livro. Não, mas talvez você possa dizer um pouquinho mais sobre quem é esse povo que está para quem estava sendo escrita a carta. Então, eu até deixei aqui um pouco aqui para mim não perder, porque eu achei tão rica a história. Na verdade, é Paulo, né? Paulo escrevendo as cartas da igreja de Tessalônica, mas o contexto de como surgiu essa igreja eu achei muito interessante. Eu estava falando assim, por volta de 50 depois de Cristo, Paulo estava na sua segunda viagem missionária, junto com Silas, e eles encontram essa cidade. Eu achei legal que era uma cidade na Grécia, uma cidade portuária, lá de Porto Velho, aqui Boa Vista tem isso, Manaus tem isso, de ter essa história de ser uma cidade portuária, e ali, por ser uma cidade estratégica, ela era uma cidade muito rica, com pessoas bem ricas. E até eu estava conversando com o senhor um pouco antes sobre o desafio que é pregar o evangelho, vamos dizer assim, para quem não precisa de aparentemente nada. Você pregar o evangelho, igual Jesus falou, o médico não vem para os sãos, ele vem para os enfermos, para os doentes. Nós estamos agora pregando lá na Venezuela, o país vivendo uma crise incrível. Então você vê a fome, a sede das pessoas quando você fala do evangelho, porque o evangelho é fé, fé traz esperança, né? Então a pessoa ela entra naquilo porque ela coloca a vida nisso. Agora, enquanto você tem tudo, e quando você aparentemente você não precisa de nada, e quando aparentemente você é uma força e todas as outras cidades ao seu redor meio que depende de você, cidadãos com nível de cultura muito alto, não era gente que você chegava falando qualquer coisa, não, eles iam estudar. Então, o desafio de levantar uma igreja ali em Tessalônica, para Paulo,
era muito grande, muito grande. Foi extremamente desafiador. Esse foi o primeiro ponto que eu identifiquei, porque nós somos missionários, o senhor está aí nos Estados Unidos, não sei, quando foi para mim vir para cá e para ir para a Venezuela, eu fui estudar a respeito da cultura, da nação, para saber o desafio que nos espera, né, Bispo? Porque não adianta você querer chegar falando o que você acha que eles vão gostar, porque tem que ter uma linguagem. E para Paulo, isso foi um desafio. E junto a essa questão, o que aconteceu, Bispo? O povo tinha muitos deuses, nós estamos falando da Grécia, Sim. dos deuses gregos, da quantidade de deuses que eles tinham. Sim. Então, o povo tinha muito poder aquisitivo, tinha muito conhecimento, tinham muitos deuses, e eles tinham uma vida completamente profana, exatamente até por causa dos deuses que eles tinham. Da religião deles, tinha da religião. Os cultos, os cultos deles eram baseados, tinham cultos de extrema pornografia e prostituição. Então, esse foi o ambiente que Paulo encontrou para começar uma igreja em Tessalônica. Só que quando você vê Paulo falando depois do tipo de igreja que se firmou ali, isso animou meu coração. Porque foi uma igreja que se firmou em cima do exemplo de uma fé por obras, não de uma fé de palavras, uma fé verdadeira. Paulo fala assim, olha, eu me alegro por vocês de ver que a conduta de vocês, vamos dizer assim, a pregação de vocês através da conduta é mais forte do que a pregação da palavra. Esse tipo de igreja que se tornou Tessalônica, no meio de uma cidade, de uma geração, isso me encantou muito, muito, muito. Então, a primeira pergunta, a primeira resposta é Paulo, junto com Silas, na sua segunda viagem missionária, começaram ali essa igreja em Tessalônica. Então, uma coisa muito interessante, eu até já preguei sobre isso, que eu acho muito bacana, e não sei se você já pregou, mas se não, talvez acho que seja uma boa palavra para vocês que são os caras do fogo aí, acho que é por aí. Quando Paulo está pregando lá, e aí tem toda essa questão mesmo com a filosofia, né? Você vê, eu fico imaginando o quanto que a filosofia grega influenciava, enquanto que nós passamos 400 anos sem Deus falar profeticamente, né? Com o povo judeu. Nós tínhamos toda a filosofia correndo, né? 500 anos de Jesus, começa a acontecer lá, vem Sócrates, depois Platão, né? E Aristóteles, tudo isso vem e a cabeça do povo está aqui, né? E aí chega Paulo, não com a filosofia, mas chega Paulo com poder, com a palavra de autoridade, né? E aí a Bíblia diz lá que alguns dos judeus creem, né? E uma multidão de gregos, né? Muitos gregos creem. E aí os judeus, e junta com alguns gregos ali, faz uma confusão. E aí é interessante porque eles mandam prender o cara lá, acho que é Jason, que estava inclusive hospedando Paulo. E aí fala uma coisa aqui, porque estes que estão atormentando, né? Alguns falam atormentando ou fazendo um barulho no mundo, chegaram aqui. Eu falei, querido, eu quero ser a igreja que eu chego num lugar e que eu faça barulho. Se eu não faço barulho, eu acho que eu não estou cumprindo minha visão, não, né? É por aí, não, Rodrigo? Não, por aí. Eu gosto desse evangelho aqui de Tessalônica, porque Paulo fala assim, uma primeira coisa que me impacta ali é quando Paulo fala assim, nós não fomos até vocês na sublimidade de palavras, mas através da demonstração do poder de Deus. Nossa, o que é isso, bispão? Não tem como você fazer barulho sem o poder de Deus. Eu fico imaginando o que Paulo fazia ali, os cultos, pessoas sendo curadas, manifestação. E isso era um choque, porque Paulo, apesar de ter palavras bonitas, vamos dizer assim, chegou ali no meio dos gregos. Tá bom, vocês querem palavra bonita? Eu tenho palavra bonita. Eu sei falar bonito para vocês, se vocês quiserem, mas não é isso que eu vim pregar. Eu vim pregar um evangelho simples, poderoso, e ainda até falo o seguinte, que Paulo, por que eu acho que talvez teve essa questão dos judeus, uma quantidade menor? Porque Paulo, como estratégia, ele chegava nas cidades, ele procurava os judeus, que era uma maneira dele fazer uma ponte para depois chegar nos gentios. Só que o judeu também estava muito preso na lei, né? Muito preso na palavra.
se por um lado o judeu tinha as promessas, né, do Messias, e Paulo tentava justamente convencê-los de que o Messias tinha vindo, por outro lado eles estavam extremamente presos à lei, o que era uma barreira de fato para o novo, né? E a luta deles é porque Paulo falava assim, ó, esse Messias que vocês estão esperando é Jesus. Só que aí ele apresentava um Jesus, teoricamente de início, vencido, crucificado, e exaltado, mas depois da crucificação. E a cabeça do judeu pensando, não, peraí, mas o nosso Messias é um rei glorioso, então não é o mesmo. Aí gerava uma confusão. E eu acho que enquanto ele estava nessa confusão, tentando verificar o que Paulo falava e o que era, aí o poder de Deus estava descendo sobre a vida. O que eu vejo, ô bispo? Essas pessoas que estavam ali cheios de religiões e deuses, é a mesma coisa da nossa geração. Pessoas com fome de Deus e buscando a Deus da sua maneira. E às vezes até acompanhando a religião, o pai, a cultura. A Venezuela, vamos falar da Venezuela. A Venezuela é um país extremamente místico, católico, só que mais voltado para a feitiçaria. Muito forte na feitiçaria, povo muito místico. Então você vê um povo que se envolve de maneira profunda, mas é porque quer conhecer a Deus. É o mesmo caso de Tessalônica. E aí o que eu vejo? Esse povo com esse desespero por um Deus e que se entregava de maneira profunda, quando conheceu o Evangelho de Jesus, uau, se tornou uma igreja explosiva, apaixonada, determinada. Uma igreja que Paulo fala assim, olha, até eu estava vendo, alguns teólogos falam que Tessalônica não foi uma das primeiras igrejas, foi quase uma das últimas igrejas. Quase uma das últimas. Porém, se tornou um exemplo para as outras igrejas. Falei, meu Deus, pra mim, ela não foi uma das primeiras justamente porque ele diz, vocês se tornaram exemplo, e ele começa a citar justamente que já tinha também a igreja de Jerusalém, né? E aí ele começa a citar outras igrejas, mas de fato ela se tornou um exemplo. Acho que isso é muito interessante mesmo, que ela se tornou um exemplo para outras igrejas, né? E quando ela não se tornou exemplo para uma igreja, ela se tornou um exemplo em fazer parte do mesmo grupo, ou seja, a gente aqui está sendo também perseguido como Jerusalém, mas nós estamos firmes aqui, igual vocês estão firmes aí, nós estamos firmes aqui também, né? Então, assim, de fato é maravilhoso, né? E, bom, primeiro capítulo é mais ou menos isso, Paulo está falando sobre isso para a igreja, é isso? O que você conseguiu pegar nesse começo, nos primeiros capítulos aí desse livro? Então, os primeiros capítulos, muito sobre essa questão da fé pela obra, e a questão de resistir em meio à perseguição. Porque imagina uma pessoa da alta sociedade participando de todos esses cultos, de todas essas coisas, essas orgias, tanto que mais lá na frente Paulo vai falar, ó, foge desse negócio, foge da prostituição, foge de tudo isso aí. Então imagina essa pessoa agora, ela para com tudo. Essa pessoa, ela tem uma posição de influência na sociedade, só que ao mesmo tempo ela toma uma posição em Deus, ela começa a sofrer perseguição por causa da sua fé. Só que ela não retrocede, eles permanecem fiel, cada vez mais se aprofundando nas boas ações, apesar de que era uma cidade muito rica, mas eu acredito que é o que eu vejo, o povo até falando aí dos Estados Unidos, o senhor pode falar muito para nós melhor. Algumas pessoas acham que nos Estados Unidos não tem pobre, quem é de fora. Porque a ideia que o povo tem é que os Estados Unidos é um país extremamente rico, mas é só você começar a ver algumas histórias, você vê que também tem uns locais, pessoas passando necessidade, pessoas que precisam da ajuda, e aí é onde a igreja entra. Então, esse povo extremamente rico começa a ser perseguido, mas eles não olham para a perseguição, eles olham para onde? Eles olham para as pessoas que precisam. O mesmo olhar de Jesus, sabe? Peraí, quem é que está recebendo? Não vamos jogar pérolas aos porcos, já que esses aqui estão rejeitando, então vamos lançar nossa palavra para quem está aceitando. E eles não estavam nem aí para perseguição, eles queriam ser igreja, falar de Jesus. Isso eu achei lindo, maravilhoso essa igreja. Eu estou apaixonado nessa igreja. É fantástico, né? A gente começa a entrar nos detalhes, né?
e a gente consegue enxergar tanta coisa maravilhosa. Essa igreja, de fato, é uma igreja que nos dá força, né? Você vê, inclusive, Paulo cita aí que essa igreja, ela tem aquele tripé, né? Que é bíblico, né? Que é a fé, a esperança e o amor. Ele falou, olha, eu louvo a Deus pela fé, pela esperança, pelo amor de vocês, né? É maravilhoso, de fato, você vê uma igreja lutadora. E uma igreja, sim, de fato, uma igreja praticamente de gentios, poucos judeus, mais gentios, mais gregos, mais talvez romano, grego, enfim, mais um povo gentil, mais um povo que entendeu esse evangelho de Jesus, e eles agora estão marchando de uma forma tremenda, apesar de correr os perigos dessa perseguição, enfim, tudo mais, né? E muitas vezes de confusão. Lá na segunda carta vai falar de confusão e tudo mais, né? Eu fico sempre olhando a palavra. Eu gostei do bispo Edgar. Ele falou sobre Levítico, né? Ele falou sobre Levítico. Detonou. Levítico é um livro difícil de ler, de estudar e de explicar. Mas ele conseguiu fazer de uma maneira muito bonita a transição para a nossa vida. E ele falando da importância que muita gente quer desvincular o Velho Testamento. E eu sempre procurei, bispo, ler a Bíblia para o meu dia a dia. Como que eu li aquilo ali, quando eu lia Atos, por exemplo, eu lia ali Atos da Apóstolo, aquelas coisas que eles me lá, aquelas coisas, eu falo, como que eu vivo isso? E hoje, para mim, como bispo de uma região, pastor de uma igreja, a minha pergunta é, como que eu tenho uma igreja dessa? Como que eu posso fazer para a gente viver? Acho que todo mundo gostaria de viver no meio de uma igreja dessa que tem fé, esperança, que tem amor, que vem as tribulações, mas não desanima, permanece firme, que é uma igreja que é referencial para as outras igrejas. Falei, gente, essa igreja, eu sei que vai ter um monte de luta, né? Vai ter dificuldade, porque é feito por pessoas. A minha pergunta foi, como é que se construiu isso? Será que é só aquilo que Paulo fala, o poder de Deus? Aí eu comecei a ver, nos próximos capítulos, a questão do discipulado. Quando Paulo fala do relacionamento, do respeito à autoridade, de ouvir, de andar, de obedecer. Eu falei, você não pode ter uma igreja forte sem ter discipulado. O discipulado é algo importantíssimo, tanto na vida do discípulo, quanto na vida do líder. Então, essa outra parte ali da igreja, do discipulado, é isso que é uma coisa que, eu vou dizer assim, trazendo a sardinha para o nosso lado, eu amo na Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra é uma igreja de discipulado. É uma família e é uma família baseada no amor e no discipulado. Inclusive, porque eu acho interessante, eu acho que aqui no capítulo 1 mesmo, que pode até conferir, quando Paulo fala que ele é como uma mãe, eu não sei se é capítulo 1, capítulo 2, você vai ter aí, talvez. Sim, é verdade. Que ele fala assim, como a mãe que acaricia, né? E ao mesmo tempo ele fala depois, como o pai, né, que exorta, enfim. Então, quer dizer, por um lado, é igual a Sara mesmo, Paulo, justamente por um lado ele é uma mãezona, que você vê que Paulo é todo meloso quando ele escreve as cartas. Vocês são a minha glória, eu amo vocês, eu estava preocupado, agora eu fiquei feliz e tal, né? E ao mesmo tempo, ele é como um pai que exorta, que diz, olha, tem que ser por aqui, vamos ajeitar essa rota, vamos voltar à rota, né? Então, enfim, por um lado ele é mãe, por outro lado ele é pai. Eu acho que a Sara é mais ou menos assim. Por um lado você tem o amor da mãe e por outro lado você tem a disciplina do pai também, ou seja, aquilo que é necessário. Ele não pode ter só um lado, né? Tem que ter os dois, né? O discipulado é isso, né? Não, eu acho maravilhoso isso. Eu que vim assim de outra igreja, cheguei na Sara, já tinha 23 anos, meu pai é pastor, sou filho de pastor. Então, essa questão do discipulado, de ter o amor, mas ter a correção, ter a exortação, ter a direção, sabe, ter a instrução, em momentos que às vezes você fica assim, até um dia pregando, falando assim, o que você faz quando você olha e o céu está fechado, parece que Deus não está respondendo? Como é que você caminha na sua vida quando você não sabe o que fazer? Aí eu respondi, anda na palavra do teu líder, porque aquilo que você não está vendo, teu líder já viu. E sem discipulado, né? Sem discipulado você não faz isso. Essa igreja foi gerada nada mais, nada menos que por Paulo. Então até dentro dos estudos que eu estava fazendo,
Paulo, como ele já tinha feito a primeira viagem missionária, o cara construiu uma estrutura para suportar o sofrimento, para ser fiel e mesmo assim ele permanecer pregando. Então a igreja de Tessalônica nasceu com esse DNA. O líder dela, que apontava, então, essa carta que Paulo está escrevendo, e lógico, mais à frente que começa a dar a direção, você vê de uma igreja que na hora da adversidade, o que ela faz? Ela vai lá e pede a orientação do líder. Na hora da adversidade, ela vai lá e o que nós fazemos aqui? Como é que nós nos comportamos? Aí Paulo fala, até queria estar aí, mas não tem jeito, mas estou feliz pelas notícias. Então, a importância... porque ele mandou, né? Ele não podia ir, ele mandou Timóteo, né? Falou, vai lá, Timóteo, vê como que tá a igreja. É uma coisa que o Paulo fazia muito, né? Se ele não podia ir, ele enviava alguém. Como lá em Corinto, ele enviou Tito, vai lá, Tito, resolve esse negócio lá, porque eu não estou conseguindo ir, mas eu não posso deixar a igreja, né? A Deus dará, né? Eu preciso enviar alguém. Mas interessante, viu, o Bispo Rodrigo? Essa igreja é muito interessante, que ela nasceu em 3... Eu não sei se não foram 21 dias, acredito, mas porque falava muito a questão do sábado nas sinagogas, mas Paulo ficou por 3 semanas ali. E o que ele ensinou para essa igreja é incrível, porque quanto de força essa igreja tinha, né? Com essa inauguração de Paulo, porque Paulo gerou essa igreja em 21 dias, 3 semanas. E já pensou a gente gerar uma igreja em 3 semanas com uma força dessa? Tem que ter muito poder de Deus aí, né, não? Rapaz do céu, aqui a gente fala assim, vamos gerar uma igreja por ano, a gente já fica desesperado pensando. 21 dias de Paulo. Eu vou pegar essa unção de Tessalônica e de Paulo aí, porque amém. O Bispo Rodovalho quer que a gente abra 100 igrejas na Venezuela em 4 anos, mas tem que ser mais ou menos assim, uma a cada 21 dias. É mais ou menos, é isso mesmo. Amém. Mas vamos lá, vamos para frente. E aí, o que mais que você enxergou nesse livro aí, que você pode trazer para a gente? Olha, uma questão que eu estava analisando ali, que eu acho que é extremamente importante. Às vezes a igreja perdeu um pouco, e eu acho que hoje está sendo restaurado de uma maneira mais forte, quando ele fala sobre a santificação completa, que o vosso Deus nos santifique em tudo. Né? Ele fala corpo, alma e espírito. Eu que venho aqui, o senhor, talvez um pouco na caminhada na fé mais do que eu, mas eu já venho desde os meus 6 anos, eu vejo que a igreja por um certo tempo focou muito na questão do espírito. O espírito, o espiritual, os dons, poder, língua estranha. E o corpo, nem se fala, o corpo de zero, ninguém falava de cuidar de corpo. Pastor, mas queria conhecer um pastor, era só ver um gordinho, você sabia que ele era pastor, porque não cuidava nada do corpo. E a alma? Ninguém falava de alma, ninguém estudava sobre a alma, ninguém cuidava da alma. E quando Paulo fala que, olha, o desejo de Deus é a santificação completa, isso aqui eu acho extremamente importante. Eu tenho observado que, como a alma, principalmente nessa nossa geração, como a alma tem matado o espírito das pessoas e como as guerras da alma das pessoas as impedem de responder aquilo que Deus quer fazer. Porque o problema da tribulação não é a guerra espiritual que o cara está passando, vai lá na alma do cara, perseguição. Vamos pegar um cara desse aí que estava numa igreja dessa, talvez o cara que tinha uma posição de influência, e o que a gente vê acontecer nos dias de hoje, o cara se converte, começa a receber perseguição, começa a receber aí as pessoas falando mal dele, daqui a pouco tira o cara da posição que ele estava lá, coloca outro. Como é que um cara desse fica? Como é que fica a cabeça desse cara? Né? O cara não tem estrutura, é só ver as doenças que nós temos hoje, depressão, é síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, é suicídio, doenças da alma. Então, é essa questão que Paulo foca. E nós estamos falando de há quanto tempo isso? Olha a intensidade, olha onde Paulo foi. Então a gente vê a força de uma igreja por ver a profundidade da palavra ou daquilo que Paulo fez. Paulo não só focado, como no primeiro capítulo, né? Vamos trazer aqui uma palavra poderosa, vamos fazer um culto poderoso, vamos deixar o Espírito Santo agir. Isso é importante, importantíssimo, mas vamos cuidar aqui também da alma. Peraí, como é que você está? Você é pessoa, né? Você tem família. Nós começamos aqui essa conversa perguntando,
da minha filha que nasceu agora. Isso para mim, a coisa mais importante que tem agora no mundo é minha filha. Né? A igreja que cuida da alma, que se... Ei, meu irmão, quando o senhor mandou uma mensagem para mim, eu fiquei extremamente honrado, porque eu conheço a sua história, e como o senhor está na Sara Nossa Terra, aí o senhor é discípulo do Bispo Cirino. Pô, Cirino, né? Amigo do Bispo Fabiano, que é meu bispão. Amigo do pastor Will, que foi o cara que me colocou na Sara Nossa Terra. Músico canhoto. Músico canhoto. Parece que gera uma ligação de alma da igreja. Eu acho que quando a igreja entra nesse território, sabe, de não só trabalho, não só espírito, mas alma, uma igreja ligada com o mesmo coração. A dor do líder é a minha dor, a dor do meu irmão é a minha dor. Nós estamos juntos. Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Bispo Luiz, eu vi o senhor fez com o Bispo Luiz. Só fazendo uma adenda aqui nessa questão de alma, eu peguei uma frase do Bispo Luiz que eu trago para minha vida e falei assim, o dia que você estiver passando a maior tribulação da sua vida, tiver tudo dando errado, problema financeiro, com tudo, ele falou assim, faz um churrasco e chama seus amigos, porque ninguém fica triste num churrasco com um amigo do lado. O Bispo Luiz, senão a gente vai gastar muito tempo aqui, mas o Bispo Luiz é um dos caras que eu mais admiro, uma pessoa que é meu amigo, eu chamo ele de Melamigo, ele me chama de Melamigo, que é uma pessoa maravilhosa e que me abençoou muito emocionalmente, como eu falei, é um cara que me abençoou muito emocionalmente. O Bispo Luiz é um cara, ele é a Bispa Leila, são pessoas assim, porto seguro, acho que essa é a palavra aí, vai ficar para ele esse elogio, para eles dois. São portos seguros, né? Demais. Eu preciso, já que estamos falando aqui, a Bíblia fala da honra que tem honra, né? Isso, a gente não tem esse relacionamento profundo, mas a gente sempre conversa, e aí agora nessa época de quarentena, um dia ele me manda uma mensagem, meu queridão, como é que você tá aí? Tá tudo bem? Estamos preocupados com vocês estão aí na época mais difícil. Falei, não, estamos aqui na luta, bispo. Ele falou, não é muito não, mas eu quero mandar uma oferta para você. Não é a oferta, entendeu, bispo? Sim. É o cuidado, é o lembrar, essa coisa é tão importante de você saber que você está inserido no meio de uma igreja que é tão grande como a Sara Nossa Terra, mas você é visto como pessoa. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu voltar um pouquinho o foco para outro assunto que tem no livro, Bispo. Quando o povo começa a se preocupar com a questão das pessoas que estão morrendo e eles ficam meio confusos. Como é que essa história, né, do pessoal que morre, acabou tudo? Porque eu acho que tinha até essa questão, acho que da mitologia grega, eu acho que, não sei, eles não acreditavam muito na questão principalmente da ressurreição, porque, na verdade, talvez a ressurreição para eles teria mais um sentido de reencarnação, então deveria ser uma confusão isso para eles, né? Mas esse livro, independente se a gente vai falar sobre isso, porque eu acho que isso vai acabar ficando lá para o Apocalipse mesmo, né? Mas é das poucas cartas de Paulo, tanto essa aí quanto a outra, que tem um pouquinho, né? Que fala um pouquinho dos fins dos tempos, né? Acho muito interessante essa ideia, né? Eu peguei um autor aqui que ele focou bastante nessa questão, quando ele fala da segunda vinda, né? Que ele fala que é isso que o senhor acabou de falar, que é um dos livros que foge um pouco ali, porque Apocalipse fala muita coisa e tal. Ali capítulo 4, mais ou menos, de Tessalonicenses, Paulo começa a falar sobre essa questão da santificação, ele começa a falar, quando o Senhor voltar, os santos que estiverem sido fiéis e tal. Então ele começa a trabalhar e falar um pouco sobre a questão da segunda vinda de Cristo, e ao mesmo tempo, acho que isso é extremamente importante, a igreja precisa ter um olhar do reino aqui na Terra, mas nós não podemos esquecer que Jesus vai voltar. Eu lembro, agora puxando um pouco mais para o lado lá, que na minha época, lá no começo da igreja, a igreja falava muito sobre pecado e a volta de Jesus. Pecado e a volta de Jesus. Era quase que a tônica, né? Era tônica. Era só, ou aceita Jesus para ir para o céu, e se você não aceitar, você vai para o inferno. Era a linha de pregação, era essa. E eu acho que é extremamente importante, porém a gente perdeu naquele tempo muita questão do reino, que eu acho que é aquilo que o Miles falava muito. A gente falou muito da porta e esqueceu de falar do que tem depois da porta, que é o reino, que é a vida no reino e tudo isso que nós falamos. Mas hoje eu acho que a gente está falando muito do reino
e a gente perdeu um pouco essa questão de falar da volta de Jesus. E eu acho que com essa questão da pandemia que teve nesses dias, e as pessoas começaram a olharam os sinais, algumas pessoas começaram a voltar, inclusive alguns pastores, e começaram a pregar sobre isso novamente. O povo começou a ficar preocupado, será que Jesus está voltando? Será que Jesus não está voltando? E eu acho que Paulo pega um pouco dessa questão e leva a igreja a olhar. Tem uma parte aqui muito legal que eu quero ler aqui, quando ele fala assim, olha, quando o Senhor voltar, os santos que tiverem sido fiéis no testemunho de Cristo, tanto os vivos quanto os mortos, se levantarão para encontrar o Senhor. O apóstolo relembra aos membros da igreja que devem se preparar e ficar atento ao dia em que Cristo voltará. E aí aqui eu quero pegar essa parte, quando Paulo está falando da segunda vinda de Jesus, e eu falei esses dias com as pessoas que estavam preocupadas, falando, olha, isso aqui já é um sinal que Jesus está voltando. Eu falei, querido, são sinais, são o início das dores, mas ainda não é o fim. Jesus já falou sobre isso, o início das dores não é o fim. Eu falei, quando que irá o fim? Jesus disse, então esse evangelho do reino será pregado em todos os lugares, e aí então virá o fim. Quando ele fala aqui para a igreja, olha, permaneçam fiéis no testemunho. A melhor maneira de eu me preparar para a vinda de Jesus é eu continuar pregando o evangelho. Continua sendo fiel. Continua vivendo aquilo que ele ensinou tudo ali para trás, sabe? Evangelho do poder, discipulado, igreja, comunhão, santificação. Porque quando ele fala da santificação, eu acredito que Paulo já estava fazendo gancho para falar, olha, a igreja que Jesus vem voltar e para buscar é uma igreja santa. E como é que você vive santidade? Seja fiel, vai pregando o evangelho. Sim. E se eu morrer antes? Ele falou, não se preocupe não, Jesus vem buscar os vivos e vem buscar os mortos também. Então eu acho que havia essa preocupação deles, até porque como havia pessoas que já haviam morrido, eu acho que justamente era a questão deles assim, peraí, para onde eles foram, né? Eu acho que tinha essa, eu acho que por isso que Paulo insistia nessa ideia de falar, não, quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar, né? Primeiro, inclusive eles, depois os que estiverem vivos, né? Vão, né, receber, enfim. Então acho que Paulo está falando junto da história que eles viviam ali, né, bispo? Porque como eles tinham muitos deuses, e você vê que a maioria dos deuses, eles falavam muito também sobre a questão do pós, da morte. Para muitos, morrer em guerra, ou morrer sendo fiel ao Deus dele, era o único jeito dele ter uma vida boa depois. Então a preocupação deles vem exatamente daquilo que eles vinham recebendo, e agora estão tendo um novo entendimento. Estão tendo um novo, na verdade estão tendo um novo Deus também, né? Igual o Paulo falou para Jesus, para aqueles que estão te servindo de verdade, né? Como é que é essa história? Qual vai ser a recompensa? Quem tem deixado pai, mãe, né? Então, assim, de fato, eu acho que é interessante o que eles dizem, né? Mas, já que a gente falou sobre morte, eu gostaria de deixar uma ideia, acho que é muito importante. Toda vez que eu converso com uma pessoa que perdeu um ente querido, um familiar, e a pessoa está ali naquela questão, tudo mais, eu falo, querido, se você ama essa pessoa, e se você crê que essa pessoa foi salva, a melhor maneira de você honrar a memória dessa pessoa é você fazer de tudo para ir para o céu. Se você sabe que ela foi para o céu, faça de tudo para ir para o céu. Vocês vão se encontrar lá, tá tudo certo, né? Então acho que essa é a dica, né? Tem algo mais que você pegou? Não, eu achei bacana isso aqui, eu preciso frisar isso aqui também. Eu quero fechar, eu até deixei isso aqui para o final, quando Paulo, já lá nos últimos capítulozinhos lá, ele fala assim, ó, fiel é o que vos chama. Fiel é o que vos chama. Porque essa questão da fidelidade do Senhor para conosco. Eu gosto daquela parte que fala, mesmo quando nós não formos fiéis, Ele permanece fiel. Então ele volta os olhos e fala, é como se ele fechasse falando, não é sobre vocês. O evangelho não é sobre vocês, a igreja pode estar linda, vocês podem estar fazendo muitas coisas, mas não é sobre vocês, é sobre Ele. É sobre a fidelidade dele, é sobre aquilo que ele decidiu fazer, sabe? E eu lembro, mesmo aqui fechando em cima desse ponto, lá no comecinho, uma vez que eu quis desistir de tudo, e aí eu fui orar para entregar, igual quando o cara quer sair da igreja, aí eu fui falar para Deus assim, Deus, eu não sirvo para andar contigo, porque eu peco muito, eu falho muito, eu erro muito,
e eu não consigo viver aquilo padrão que o Senhor está falando para mim. Aí Deus, o Espírito falou no meu coração: quando eu te encontrei, você era melhor ou pior do que hoje? Eu falei: eu era bem pior. Ele falou: e lá eu te amei sim. Lá eu te aceitei sim. Pois é, hoje eu continuo te amando mais, porque você é um pouco melhor. Então, que maravilha, que tremendo. Não é sobre nós, é sobre Ele, porque eu peco, mas Ele continua sendo santo. Eu erro, mas Ele continua me amando. E se eu não desistir de viver isso, sabe? Porque viver o que essa igreja estava vivendo é um desejo maravilhoso. Eu acho que é o desejo de Deus para nós hoje, ter uma igreja na terra e ser tão forte que não precisa pregar muito com palavras, que as ações, o relacionamento dos irmãos, a conduta na vida, a santidade diante de uma geração corrompida, sabe? Mas da onde que vem isso? De uma igreja que sabe quem é o seu Deus e que Ele é fiel e que no meio de qualquer circunstância Ele permanecerá sendo fiel. Sua palavra não pode mudar, sua promessa não vai mudar, seu propósito não vai mudar. Eu só preciso continuar firme e crendo que Ele é fiel para cumprir o que Ele começou na minha vida. Amém. Uau, que tremendo. Eu amei. Essa carta aí, né? Ela é pequena a princípio, a segunda é menor ainda, mas ela é pequena, mas tem essa profundidade, tem toda essa gama, né? De paixão, né, por Cristo, pela obra, tanto da parte de Paulo, quanto da parte de Timóteo ou de Silas, e desse povo, dessa igreja que se tornou exemplo. Glória a Deus por isso, né? E eu quero abrir agora a tela aqui, eu vou abrir para que você possa trazer uma palavra de oração. Pode inclusive dizer algo, se você quiser dizer algo antes, e ao final você faz uma oração, e depois eu volto para cá contigo para te dar um tchau. Tá bom? Vamos fazer isso? Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Queridos, eu quero, nesse momento maravilhoso que nós tivemos aqui, fechar falando sobre aquilo que queima no meu coração. Eu sempre desejei viver um evangelho que muda a minha vida e muda a realidade. E nesse livro de Tessalônica a gente vê essa igreja vivendo aquilo que para muitas pessoas parece só um sonho ou parece algo que foi escrito há muito tempo atrás e não é possível. No meio de uma geração que nós estamos vivendo dentro de um tempo onde a própria palavra diz que o amor de muitos se esfriaria, eu decido crer, onde a palavra do Senhor diz também que no final dos dias Deus ia liberar o Espírito Santo de maneira extraordinária, que a terra seria cheia da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Eu decido crer naquilo que os nossos profetas estão falando, que é sobre um tempo de avivamento e despertar. E querido, que esse tempo de estudo possa despertar no teu coração um desejo de viver verdadeiramente a igreja que é um referencial na sociedade, que faz uma diferença no nosso dia a dia. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo volte a queimar o teu coração por aquilo que Deus tem para fazer, por aquilo que Deus está liberando nos nossos dias, mas acima de tudo, para trazer a esperança de que Ele voltará. Nós não estamos só, nós temos um Deus vivo que está conosco e Ele voltará em glória, mas que essa glória possa encher a sua vida hoje em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero ministrar poder, amor, graça, glória, força de Deus sobre a vida de cada um que está conosco. Eu quero declarar, meu Senhor, que aquilo que Paulo nos ensina através desse livro, nós vamos viver. Nós vamos ser santificados em tudo, no corpo, na alma, no espírito. Nós vamos passar pelo meio das tribulações e permaneceremos firmes. Nós vamos andar em unidade como igreja, como corpo. Nós viveremos o evangelho genuíno. As pessoas vão olhar para nós e vão desejar o Jesus que nós servimos e que nós vivemos por causa daquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Eu declaro um tempo de fortalecimento, de paixão, de fogo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bispo Rodrigo, muito obrigado.
dar um abraço para sua esposa primeiro, né? Para a Bispa Gisane, dar um abraço para essa família maravilhosa, e agora, inclusive, com a Bela chegando aí, né? Deus abençoe grandemente, sei que você está muito feliz aí, momento novo, né? E Deus abençoe o pessoal de Boa Vista, o pessoal de Roraima, enfim, e Venezuela. Dios le bendiga muchísimo, pueblo de Venezuela. Le amamos. Que Dios llene tu corazón con su presencia. Amém. Oh, glória. Deus abençoe, tá bom? E indo aí, vou na sua igreja e vamos tocar os dois ainda, hein? Canhoto ainda, os dois. Os dois canhotos, só pra dizer que estamos juntos. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém. Tchau. Tchau.